E aí, já parou para pensar se seria possível ter muito mais resultado trabalhando muito menos? Pois é, essa é a ideia, meio radical até, de um livro que a gente vai explorar hoje. Uma ideia que desafia quase tudo que a gente pensa sobre trabalho e vida. A premissa é bem simples. A maior parte do nosso esforço é, na verdade, um desperdício. Bora entender como isso funciona? Olá, pessoal! Tá cansado de perder tempo com livros que não entregam o que prometem? Bem-vindo ao canal que separa o joio do trigo literário para você. Aqui, a gente te entrega o essencial de cada livro, sem enrolação. Assim, você descobre rapidinho se esse é o próximo livro da sua estante ou só mais um para passar batido. Então, bora lá? Imagina a sua cena. Trabalhar só 2 dias na semana, mas ter resultados melhores e ganhar mais do que se ganha hoje trabalhando a semana inteira. Parece loucura, né? Essa é a primeira provocação do livro, sabe? Para já começar a quebrar nossa cabeça, nossa forma de pensar. Agora vamos além. E se tivesse um princípio, uma regra simples, quase uma lei da natureza, que resolvesse a maioria dos problemas? Uma única chave que funcionasse sempre. Isso mudaria as regras do jogo, não acha? E para fechar essa rodada de perguntas, e se esse mesmo segredo pudesse ser aplicado não só no trabalho, mas naquilo que, no fundo, é o que mais importa? Nossa felicidade, nossos relacionamentos. É exatamente essa jornada que a gente começa agora. Ok, mas para a gente entender de verdade o poder dessas perguntas, primeiro a gente tem que olhar para um problema que, olha, afeta todo mundo. O livro chama de A Armadilha da Vida Moderna. A questão toda é que a gente aprendeu a organizar a vida de um jeito que tá basicamente errado. Sabe aquela ideia de que tem que ralar muito, viver na correria, que esse é o único jeito de ter sucesso? Pois é, a gente acaba vivendo para trabalhar, em vez de trabalhar para viver. E o problema é que essa mentalidade deixa a gente com 2 opções. E, sinceramente, nenhuma delas é muito boa. De um lado, tem a pista rápida. Você se joga de cabeça no trabalho, mas acaba sem tempo para mais nada, para a vida pessoal. Do outro, tem a pista lenta, que até pode te dar mais tempo, mas vem com aquela insegurança financeira, com ansiedade. No fim das contas, os 2 caminhos geram frustração. Tá, então se esses 2 caminhos acabam em frustração, será que tem uma terceira via? A resposta é sim. E essa saída está escondida num segredo que é bem simples, mas que vai contra tudo que a gente costuma pensar. E o segredo é o tal do princípio 80-20. A ideia central aqui é que o mundo não é equilibrado, muito pelo contrário. Funciona assim. A regra é que mais ou menos 80% de tudo que a gente consegue na vida, seja resultado no trabalho, dinheiro, felicidade, vem de apenas 20% do nosso esforço. Isso mesmo, a maior parte do que a gente faz tem um impacto mínimo. É que a nossa intuição, sabe, ela prega uma peça na gente. A gente acha que as coisas são justas, equilibradas, 50% de esforço deveria dar 50% de resultado, certo? Só que a realidade, nossa, ela é totalmente desequilibrada. A verdade é que só uma pequena fatia do nosso esforço, aqueles 20% que realmente importam, é que traz a maior parte de tudo que a gente conquista. E ó, isso não é teoria não, acontece em todo lugar. Quer ver só uns exemplos? Olha isso. Um banco lá no Canadá foi analisar os próprios números e a descoberta foi chocante. Só 17% dos clientes geravam, pasmem, 93% de todo o lucro do banco. Para pensar nisso, a imensa maioria dos clientes quase não dava retorno nenhum. E essa mesma lógica meio torta aparece até nas estatísticas da polícia. As autoridades sabem que cerca de 20% dos criminosos são responsáveis por mais ou menos 80% de todos os crimes que acontecem. Uma pequena minoria causa a maioria dos problemas. Agora, para mostrar como esse padrão é universal mesmo, se liga nesse exemplo que é ainda mais extremo. Existem mais de 6.700 línguas no mundo, mas só 1,5% delas, umas 100 línguas, são faladas por 90% de toda a população mundial. É impressionante. O desequilíbrio está em tudo, desde a economia até a língua que a gente fala. Tá bom, o padrão existe, a gente entendeu. Mas e aí? Como é que se usa isso na prática? A filosofia 80-20, no fundo, se resume a 2 ideias bem simples que dá para começar a aplicar hoje mesmo. A primeira é foco. Sabe aquele ditado menos é mais? É exatamente isso. A ideia é se concentrar só naquelas poucas coisinhas que realmente fazem a diferença. O resto é praticamente tempo jogado fora. A segunda ideia é progresso. É a lei do mais com menos. A gente sempre pode achar um jeito de ter resultados melhores gastando menos energia, se preocupando menos. Beleza, vamos agora tentar aplicar essa mentalidade a uma das coisas mais preciosas que a gente tem, o nosso tempo.
O livro sugere um exercício bem legal, identificar o que ele chama de ilhas de felicidade. É tipo parar e pensar, quais foram aqueles poucos momentos da vida em que a felicidade foi, uau, de verdade, super intensa. E o mais curioso é que quando a gente faz isso, percebe que esses momentos são só uma pequena, minúscula fração de todo o nosso tempo. Pois é, a verdade é que o princípio 80-20 se aplica perfeitamente aqui. 80% da nossa felicidade vem de só 20% do nosso tempo. A maior parte do tempo que a gente vive contribui muito pouco para o nosso bem-estar de verdade. Então, o segredo não é ter mais tempo, mas sim multiplicar esses poucos momentos que realmente contam. É por isso que a proposta do livro não é gerenciar o tempo, que normalmente quer dizer fazer mais coisa mais rápido, né? A proposta é uma verdadeira revolução do tempo. Desacelerar, pensar mais e fazer menos, mas focar só naquilo que traz felicidade e resultado de verdade. E claro, essa revolução toda também muda a nossa ideia do que é ter sucesso. Vamos ver como é que o princípio 80-20 muda completamente esse caminho? A gente aprendeu que a receita do sucesso é o caminho difícil, né? Aquele de ter um esforço extraordinário para ter um resultado extraordinário. É aquela coisa de sacrificar tudo hoje por um futuro que, sei lá, talvez um dia chegue. O caminho 80-20, por outro lado, vira essa lógica de ponta cabeça. Ele propõe que a gente separe uma coisa da outra, que desvincule esforço de recompensa, buscar um esforço normal, comum, que gere resultados extraordinários. Tem uma história bem famosa que ilustra isso perfeitamente. É sobre um executivo que encontra um pescador numa vilazinha no México. O executivo tenta convencer o pescador a criar um império da pesca, sabe? Trabalhar duro por uns 15, 20 anos para ganhar milhões. E aí vem a pergunta, mas para quê? Qual seria a recompensa no final disso tudo? E o executivo responde que, lá no final de tudo, ele poderia finalmente se aposentar numa vilazinha, dormir até mais tarde, pescar um pouco, ou seja, exatamente a vida que o pescador já tinha. E essa história deixa a gente com uma pergunta final, que é bem poderosa. O que aconteceria se a gente parasse para reavaliar os nossos objetivos? E se aquela vida feliz, mais simples, que a gente está buscando lá no futuro, já estivesse ao nosso alcance hoje, exigindo não mais trabalho, mas sim mais sabedoria, mais foco naquilo que de fato importa? Fica aí a reflexão. E aí, curtiu o resumo? Então, só deixa o like e se inscreve se esse conteúdo realmente te ajudou ou te fez pensar de um jeito diferente. Até o próximo livro!